É urgente e é absurdo. Se segura aí na cadeira, porque o Supremo Tribunal Federal prendeu hoje o advogado Sebastião Coelho, ex-desembargador, advogado de Felipe Martins, e fez isso de forma totalmente ilegal e em violação da lei, das prerrogativas do advogado, de tudo. Imagine a seguinte situação: um advogado chega ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento do seu cliente, mas é impedido de entrar. Mais do que isso, ele é detido por desacato. Parece um absurdo, pois foi exatamente isso que aconteceu com o advogado Sebastião Coelho, ex-desembargador e advogado de Felipe Martins. E tudo isso de maneira completamente ilegal, violando a lei das prerrogativas do advogado. Onde está a Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento? Por que ninguém está se manifestando? Essa situação levanta questionamentos graves sobre o respeito à lei e ao direito de defesa no país. Desde o início do julgamento do caso relacionado ao golpe, já se percebe uma sucessão de arbitrariedades e ilegalidades que colocam em xeque a lisura do processo. Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins, chegou para acompanhar o julgamento e foi barrado. O motivo apresentado: supostamente, ele não teria se credenciado para participar do julgamento da denúncia, mas vamos refletir sobre isso. A alegação é legal? A resposta é não. O impedimento de um advogado de exercer seu direito de defesa é uma violação direta da legislação vigente. O próprio Dr. Sebastião relatou o ocorrido. Nós chegamos aqui 8h40. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? O senhor está na área federal e a ordem... Não, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Dr. Beto Simonetti, advogado da OAB. Isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o Dr. Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Pessoal, é o seguinte, eu sou Sebastião Coelho, aqui do Dr. Marques. Nós somos advogados do Felipe Martins. Felipe Martins é o principal agravado nesse processo. Ficou 6 meses preso por uma mentira, por uma fraude, que está sendo bem apurada. Depois de aguardar mais de 1 hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu queria que iria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 10 pessoas no máximo, um plenário vazio. Eu e o Dr. Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma. Chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. E aí fica a pergunta: por que um advogado que deveria estar representando seu cliente é impedido de entrar? Qual a justificativa para isso? O Estatuto da OAB é muito claro. O artigo 7º afirma que é direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo após os cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Isso significa que não existe a exigência de um credenciamento prévio para que um advogado participe do julgamento do seu próprio cliente. Se essa é a lei, por que o STF impõe uma regra contrária? Quem mudou o Estatuto da OAB sem avisar os advogados? Quem alterou uma lei federal sem comunicar o Brasil?
O Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião da Constituição, mas nesse caso, age de forma contrária ao cumprimento da lei. O respeito às prerrogativas da advocacia é fundamental para garantir o direito de defesa e assegurar que o processo legal ocorra de maneira justa e transparente. Agora, a situação piora ainda mais. Não satisfeitos em barrar a entrada do advogado, as autoridades decidiram prendê-lo. O STF divulgou uma nota afirmando que Sebastião Coelho foi detido em flagrante delito por desacato e ofensa ao tribunal. Que desacato foi esse? Que ofensa? O próprio vídeo gravado pelo advogado mostra um discurso firme, mas respeitoso. Ele não usou palavras de baixo calão, não ameaçou ninguém. Sua postura foi contundente, mas dentro dos limites da lei e da civilidade. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a lavratura do boletim de ocorrência e, em seguida, autorizou a liberação do advogado. Segundo o tribunal, Sebastião Coelho teria saído do plenário gritando ofensas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Mas cadê as provas disso? Até agora não foi apresentada nenhuma evidência concreta dessas supostas ofensas. Esse episódio é um alerta para toda a sociedade. Se um advogado experiente, ex-desembargador, pode ser tratado dessa forma, o que esperar do respeito aos direitos dos cidadãos comuns? O que esperar da garantia de um julgamento justo? A Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria ser a instituição a defender os profissionais da advocacia, permanece em silêncio. A classe dos advogados vai aceitar esse tratamento passivamente? Até quando a OAB vai se omitir diante dessas arbitrariedades? O presidente da OAB, Dr. Beto Simonetti, precisa se posicionar. A instituição não pode simplesmente assistir a esse episódio sem tomar nenhuma providência. A defesa do direito de advogar é essencial para o funcionamento de um Estado democrático de direito. Sem o pleno direito de defesa, não há justiça. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha dessa situação? O que deve ser feito diante desse episódio? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos levar essa discussão adiante. O Brasil precisa refletir sobre os rumos do seu sistema de justiça e garantir que situações como essa não voltem a se repetir.